Olá, meus amigos, estamos iniciando então mais uma conversa aqui sobre Bíblia. Estamos lendo o livro do Gênesis e a gente vem falando aí sobre nosso pai da fé, sobre Abraão. Então hoje nós vamos falar então de um outro episódio, né, que aconteceu aí nessa caminhada de Abraão, que fala do sacrifício que Abraão ainda, né, Abrão, depois nós vamos ter aí o seu nome mudado para Abraão. Então nós vamos ver o sacrifício que Abrão ofereceu a Deus, né? Então nós temos aí, Abraão saiu da Mesopotâmia, ele passou, né, por Canaã e foi parar no Egito. Lá no Egito, né, depois de um tempo, ele foi expulso pelo faraó e voltou para o deserto da Judéia, lá no Negueb. Em Gênesis capítulo 15, do versículo 18 a 21, vai narrar, né, sobre esse sacrifício, sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Diz assim: naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse Deus, essa terra aos teus descendentes desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Esses povos são todos povos aí já descendentes, né, também de Adão e Eva, né, os povos que tinham se espalhados e foram formando, né, tribos e foram habitando todas aquelas terras. Para afirmar essa aliança, Abrão faz então um sacrifício de animais, oferece a Deus um sacrifício de animais, está lá no Gênesis capítulo 15, versículo 17. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Então, era comum naquela época, quando se fazia, né, entre os povos, se fazia uma aliança, um acordo, um pacto, se oferecia o sacrifício de animais, né, se cortava os animais em duas partes, o que significa, né, um comprometimento das duas partes, né, como se dissesse, olha, que aconteça com uma das duas partes, né, o que aconteceu aqui com esses animais, se o acordo não for cumprido. Com Deus seria como se Deus dissesse, olha, eu da minha parte eu deixarei de ser Deus se eu não cumprir com aquilo que eu estou prometendo, né? E da parte de Abraão era exigido apenas, né, a fé, o crer da parte dele. O braseiro, ele é o que? Então, ele se torna uma manifestação física, né, da parte de Deus, visível, desse acordo que estava sendo ali firmado, né? O interessante é que da parte de Abraão, Deus, né, não exige nada senão a fé. Que ele, Abraão, creia. Então, Deus não pede, né, que Abraão prometa, né, quem promete algo é ele, é Deus, da sua parte. Ou seja, né, isso serve para todos nós ainda hoje, né? Deus promete, né, e da nossa parte cabe o quê? Cabe acreditar, né? Cabe crer. Vamos dizer assim que essa é uma das cláusulas do acordo, né? E é assim que o próprio Jesus depois vai fazer com seus discípulos, né? Quando Jesus diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias, né? Isso é uma promessa dele, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Eu prometo que isso vai ser assim, né? E da nossa parte, o que Cristo pede? Nada, né? Só pede a fé. De nossa parte, Deus exige só a fé. Então, Abraão trouxe, a pedido de Deus, né, para esse sacrifício, ele trouxe uma novilha de 3 anos, ele trouxe uma vaca de 3 anos, ele trouxe um cordeiro de 3 anos, trouxe uma rola e um pombinho. Né? Ele dividiu a cabra, ele dividiu a novilha, dividiu o cordeiro tudo ao meio, botando, né, as partes uma de frente para a outra, só não dividiu nem a rola nem o pombinho. Então Deus tinha prometido a Abraão toda aquela terra, né? E Abraão diz o quê? Meu Senhor, né? Como saberei que vou possuí-la? Na hora da manifestação de Deus, fala, né, que Abraão foi tomado de um grande pavor. Então Deus faz a ele uma revelação. Ou seja, o sinal, né, da passagem do fogo, do braseiro na carne, seria então essa resposta a Abraão da pergunta que ele faz, né? Como é que vou saber? Então, o fogo, a brasa, é uma resposta de Deus. Tá feito o acordo, né? Então, é um sinal visível, né? Um sinal material
em resposta àquilo que Abraão, né, gostaria de saber como é que eu vou fazer um pacto com alguém que é invisível, né? Como é que eu vou fazer uma aliança? Eu estou aqui, o meu sacrifício, os animais que eu ofereço é a minha parte, né, do sacrifício, e você. Então, esse sinal visível do fogo, da brasa passando no meio dos animais é a resposta de Deus. Só que daí Deus faz uma revelação a Abraão, né? Deus vai dizer assim, teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos, mas eu julgarei a nação ao qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na quarta geração que eles voltarão para cá. E em seguida, então, quando uma fogueira se acende, a tocha de fogo passa entre os animais divididos. Né? Vejamos, quem de nós não se revoltaria, né, contra Deus numa hora dessa? Imagina, Deus havia dito, né, que a Abraão que ele teria uma grande descendência, que daria terras, né, que daria uma nação numerosa, e agora Deus não fala a ele, né, quantos filhos ele vai ter, como é que vai ser essa descendência. Ainda diz que os descendentes dele serão escravos, né, que eles ainda não habitaram essa terra, que ainda fala que ele vai morrer, mas vai morrer feliz, vai morrer em paz, né? Ou seja, vai morrer sem ver as promessas acontecerem, né? Mas o incrível disso tudo é que Abraão não desiste, que Abraão continua crendo, que Abraão continua confiando, Abraão continua acreditando, não pergunta, não questiona, não duvida, simplesmente crê. É incrível, né, a fé de Abraão. Abraão continua acreditando e esperando no Senhor, né? Que fé é essa, gente? Que fé é essa do pai da fé de Abraão? Santo Agostinho, né, no começo da nossa igreja, nos seus comentários que ele faz, né, aos textos bíblicos, e justamente por ele ser bem próximo ali, né, dos primeiros séculos, quando os discípulos dos discípulos fazem essa leitura também do Antigo Testamento à luz do Novo, né? Tem os acontecimentos do Novo Testamento, na qual no Antigo Testamento se vê aquilo que a gente fala de alusão ou prefiguração do que já iria acontecer, né? Do sacrifício, enfim, de tantas coisas, né? Da travessia do Mar Vermelho, que prefigura o batismo, o dilúvio, né? Que nós já vimos que prefigura o batismo. E nesse sacrifício de Abraão, Santo Agostinho ele vê algo assim, ó, extraordinário. Então eu vou ler, né, essa passagem aqui desse comentário que Santo Agostinho faz sobre esse sacrifício que Abraão oferece, né, dos animais a Deus. Santo Agostinho escreve assim: Abraão não partiu as aves. Abraão, naquele sacrifício misterioso, ofereceu 3 animais. Uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Dividiu a vaca, dividiu a cabra, dividiu o cordeiro em 2 partes e colocou as partes de frente uma para a outra. Entretanto, não partiu as aves. Tanto a vaca, como a cabra, como o cordeiro eram de 3 anos. Não se fala, porém, da idade das aves. Lhes pergunto qual o motivo. Se não representam as aves os homens espirituais, cuja idade temporal se omite, porque meditam as realidades eternas e ultrapassam todas as realidades temporais. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Por isso, somente eles não se separam em heresias nem cismas. O cordeiro representa os chefes sob o jugo da lei. A cabra figura a igreja dos gentios dos pagãos. Ela saltava livremente e fartava-se de amarga oliveira silvestre. Esses animais tinham 3 anos. Por quê? Porque a graça se revelou na terceira época. A primeira foi antes da lei. A segunda, em que a lei foi promulgada, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. A terceira é atual, em que se anuncia o reino dos céus. Tanto o cordeiro, como a vaca, como a cabra se dividem,
Porque assim se dividem os bispos, assim se divide os povos e nações, assim também se dividem os chefes. Como se um cego guiasse outro cego, diz Santo Agostinho, e ambos caíssem numa cova. São colocados diante um do outro. Entretanto, não partiu as aves. De fato, os espirituais não promovem divisões, não planejam cismas, têm a paz em si e consideram nos outros e conservam nos outros na medida que podem. E quando falta nos outros, eles a mantêm em si mesmo. Virá também o fogo, quando Abrão teve grande pavor, como no dia do juízo. Aquela tarde representa o fim do mundo e a fogueira o dia do juízo futuro. Também o fogo dividiu ao passar no meio das partes. Se o fogo passou pelo meio, separou uma parte para a direita e outra parte para a esquerda. Deixai de ser carnais e passai a ser rola e pombinho. Se não quer suportar o fogo, procure ser rola e pombo. Linda, né? Olha só a profundidade com que Santo Agostinho vai ler nesse sacrifício de Abrão, né? Lá no começo da caminhada do povo de Deus, já vai prefigurar o que será o dia do juízo, né? Da separação entre a cabra e o bode, um à direita, outro à esquerda, né? O fogo que é o juízo passando no meio, separando. É incrível, né? E isso nos mostra cada vez mais o quanto a gente ainda tem que aprender, o quanto a gente ainda tem que crescer na fé. Abrão, a sua fé é algo de extraordinário, né? E vale, né, principalmente para todos nós hoje, né, para o momento que nós vivemos, né, para tudo isso que nós estamos enfrentando, meu irmão, minha irmã, olha, manter a fé, né? Essa fé, crer, né? Crer em Deus. Uma certeza nós temos, que é da vitória, né, de Deus lá no final dos tempos. Então, se tudo se encaminha muitas vezes da forma como as coisas estão se encaminhando, é para que lá no final tudo dê certo. Forte abraço e até o próximo vídeo.